Olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Carol Pilon, esse é o Momento Carreira, uma série de conversas sobre perguntas que realmente importam no mundo do trabalho. Cada episódio a gente parte de uma pergunta central que guia toda a conversa e termina com uma nova pergunta para você continuar refletindo depois. A pergunta do episódio de hoje é: ESG e carreira? Quais as competências que o mercado está recompensando? Para essa conversa, eu convidei a Onara Lima, que é executiva de sustentabilidade empresarial, fundadora da ESG Advisory e escritora, sendo autora e coautora de vários livros sobre o tema. A Onara atua há 23 anos em gestão ambiental e sustentabilidade. Durante esse período, ela trabalhou também em empresas como a Gerdau, a Suzano, o Grupo Ambipar e a CCR. E atualmente ela é conselheira no Capitalismo Consciente Brasil, membro do Conselho Consultivo de Sustentabilidade na Zurich Seguros e Comitê de Sustentabilidade no Grupo Patrimar. Onara, super obrigada, viu, pela presença aqui no Momento Carreira. Fiquei muito feliz de te receber para a gente poder falar sobre esse tema, que muita gente está falando, mas acho que é bacana ouvir de alguém que se aprofundou nesse tema verdadeiramente. Legal, Carol. Primeiro, assim, para mim é uma honra também poder estar com vocês, falando de momento carreira, algo que me é muito caro realmente. E eu acredito que construir esses diálogos sempre acrescenta e nos leva para reflexões também, né? No mundo em que a gente vive muito barulho, muita velocidade para tudo, acho que parar um pouquinho para refletir e nunca deixar de planejar o que é essa nossa carreira, tomar realmente a frente disso tudo, nos tornarmos protagonistas das nossas escolhas. Então, que bom que possamos estar aqui para falar um pouco sobre essa inter-relação, interconexão entre os aspectos de sustentabilidade nos pilares ESG e carreira, que muita gente também tem essa curiosidade e me chama para falar um pouco. Então, esse ambiente vai ser ótimo para que a gente possa conversar um pouco mais sobre tudo isso. Maravilhoso. E para a gente, assim, além daquilo que eu já comentei sobre você, várias coisas aqui, tinha muito mais, eu tive que dar uma sumarizada. Conta um pouquinho para a gente, assim, como que esse tema, ele se conecta contigo, com a sua história pessoal, profissional, sua história de vida. Olha, Carol, em 2002 eu entrei na faculdade de engenharia ambiental, 2002. Então, assim, naquele momento eu pensava realmente uma carreira promissora no que tange ao retorno financeiro. Então, eu não gosto de ser nada aspiracional, porque eu sempre fui muito pragmática e a minha relação financeira com a carreira e pessoal sempre caminhou muito bem. Então, quando eu escolhi esse curso, foi porque em alguns lugares onde eu estudei sobre carreiras promissoras, direcionavam para essa atuação, né? Então, engenharia ambiental estava ali entre as carreiras promissoras e como eu sempre almejei ter esse sucesso profissional e, consequentemente, financeiro, eu me desafiei a encarar, mesmo não sendo uma pessoa muito boa em exatas. Então, foi uma jornada inicial que conectou com esse meu olhar para o curto, médio e longo prazo. Eu sempre fui muito planejadora, continuo sendo essa pessoa. E se eu pudesse acrescentar uma fala dentro de tudo que você me apresentou generosamente, dentro das minhas experiências, seria a minha atuação no setor acadêmico, que hoje eu tenho me desafiado também a estar ali, principalmente com nível executivo, trazendo essa temática na mesa de decisões, e também me considero uma eterna aprendiz, e isso é o que me move todos os dias. Muito bom, muito bom. Vamos então aqui direto para a pergunta central, né, da nossa conversa. Quando a gente fala, né, de ESG e carreira, quais são então essas competências que o mercado está recompensando, Onara, na tua visão? Eu vejo que primeiro ponto interessante da gente trazer eu sempre gosto de mencionar alguns materiais do Fórum Econômico Mundial, e você vai perceber que eu vou mencionar em alguns momentos aqui nessa conversa, porque achar é uma coisa, entender cenários e tendências é outra, principalmente quando a gente está baseado em dados, informações de qualidade. E quando a gente se depara, né, no ano passado, com um relatório do Fórum Econômico Mundial, onde ele trouxe, né,
o futuro do trabalho, se assim possamos dizer, uma estimativa dentro de pesquisas, um dado que me chama bastante atenção é quando a gente olha que 59% dos trabalhadores precisarão se requalificar até 2030. E 2030 está aqui, né, Carol? Não é nada futuro, diferentemente do que muitos pensam, o futuro é hoje, né? A gente está construindo cada dia com as nossas escolhas e por aí vai. E ainda dentro desse cenário, a gente traz alguns fatores que vão impulsionar esse novo momento que a gente está caminhando para ele. Ou seja, entender o que pode se tornar obsoleto também nesse caminho é muito importante. E se preparar para aquilo que vai bater na porta logo ali. E dentro desse vai bater na porta logo ali, e neste relatório também foi trazido, estão algumas funções que são reconhecidas como funções as quais terão muita demanda, né? Que, obviamente, inteligência artificial, Big Data e tudo mais, ligado a essas questões cibernéticas, alfabetização tecnológica numa velocidade absurda, mas aí a gente entra com outros fatores, que dentre eles estão criatividade, flexibilidade e curiosidade. E aí, dentro desse curiosidade, Carol, eu me lembro que, desde criança, minha mãe falava assim para mim, você é uma criança muito xereta. E na faculdade, meu apelido era Radar. Então, você imagina esse ser humano aqui que está conversando com você, o quanto eu sempre me senti uma pessoa muito curiosa. Mas essa curiosidade, ela precisa ser embasada em estudo, em capacitação. E essa capacitação para uma liderança que tem a influência social, né, que tem a visão de quais são esses talentos, quais são essas integrações que a gente vai ter, esse pensamento analítico, e dentre eles a gestão ambiental aparece. E é aí que a gente começa a falar de ESG, para além do que a gente observa, segregado aos negócios. Então, se eu pudesse, assim, dizer o que eu penso como estar sempre preparado e sempre buscando essa capacitação, é entender de negócios. Claro que a gente olha possibilidades de atuação hoje, principalmente com a nova geração, de startups, ONGs e muita vontade de não estar no mundo corporativo. Eu tenho escutado bastante de profissionais que estão aí iniciando suas jornadas que não querem estar no mundo corporativo. E aí eu fico me perguntando, o que a gente precisa mudar nessa cultura organizacional que a gente ainda está insistindo num modelo que não funciona mais? E gostar ou não da nova geração já não é uma opção. Então, o ESG, ele traz também, estruturado para uma linguagem de negócio, né, que é a governança que pavimenta tudo isso, os aspectos sociais e ambientais, para uma linguagem que hoje os stakeholders já entendem, os consumidores já pedem por esse cuidado e essa responsabilidade. A nova geração vem muito mais imbuídas e engajadas nisso tudo. E aí não adianta a gente pensar que os relatórios de sustentabilidade, que são muito bonitos, convencem essa nova geração. Porque eles, quando entram dentro de uma empresa, eles esperam encontrar aquilo que a empresa trouxe como narrativa para o seu público. E muitas vezes se frustram, e nós também nos frustramos, eu também passei por isso inúmeras vezes, de olhar para aquilo que é comunicado e aquilo que é vivenciado não serem integrados. Então, esse gap entre discurso e prática dentro dos aspectos ESG, que é a nossa conversa aqui, ainda é um enorme gap. Então, como que a gente vai convencer e engajar se a alta liderança não está se apropriando da temática? E quem dá o tom da cultura organizacional é a liderança. Obviamente, vai precisar de exemplos na prática, mas essa liderança, ela é muito norteadora dentro desse sistema de uma cultura. Então, os aspectos ESG para a carreira, o primeiro passo é entender que não é aspiracional, é entender de negócios, porque ESG é uma linguagem de negócio. Diferentemente da sustentabilidade em sua amplitude, não necessariamente ela vai falar uma linguagem de negócio. Ela pode falar uma linguagem social, né, como a gente viu na COP, que foi realizada aqui no Brasil, uma abordagem global.
Mas o ISD não, o ISD ele vai ser pragmaticamente trazido para uma abordagem financeira, inicialmente. Então, precisamos entender de finanças e cenários econômicos para que possamos agregar nessa agenda. E, posteriormente, ele vai trazer essa fala, essa padronização global para, por exemplo, os investidores numa tomada de decisão, para uma liderança, um C-level, né, um conselheiro, uma diretoria, inserirem esses aspectos na decisão estratégica e nessa estratégia de curto, médio e longo prazo. Então, se esse profissional que tanto almeja estar numa área que eles, por muitas vezes, entendem que é muito sobre propósito, muitas vezes se frustram, porque não é exatamente sobre isso. Então, acho que para a gente começar esse bate-papo, eu traria essa fala, né? Eu sou uma pessoa bastante pragmática, e eu ainda inseriria nesse contexto o fato de que gostar do tema não lhe dá o direito de achar que é especialista no tema, né? Então, assim, a experiência vivencial, ela é fundamental para conectar tudo isso, né? As vivências, nos lugares onde as decisões são tomadas, preparar um relatório, viver esse processo, ele é o que realmente agrega esse conhecimento na prática. E para a gente fechar essa primeira introdução, você mencionou no início que eu tenho aí feito também esse trabalho de falar sobre o tema a partir de obras literárias, porque o livro é sempre uma obra inacabada, em constante construção, e eu gosto dessa ideia. E o livro, né, que nós lançamos, que é o livro Visão ISD Negócios Resilientes, com mais 3 colegas, nós fizemos justamente entrevistando executivos para entender como eles, dentro da tomada de decisão, poderiam ser assessorados pelo profissional que se dedica a essa pauta, numa tomada de decisão realmente de negócios. E dentre os fatores de pressão ISD dentro de uma empresa, nós temos 4 deles. E um deles é exatamente a ascensão de um novo perfil geracional em que o propósito, impacto positivo e a ética empresarial influenciam a relação entre talento, consumo e reputação corporativa. Então, acho que assim a gente pode partir para a próxima pergunta. Sim, sim. Mas eu quero até dar uma esticada aqui nesse assunto, pensando no seguinte, te ouvindo, né, e até saindo um pouco desse senso comum do que as pessoas trazem também sobre ESG, eu vou chamar aqui de forma leiga, tá? Por favor, me corrija se eu estiver usando termos incorretos, mas assim, essa postura ESG, vou chamar assim, entre aspas, é uma postura que, ou um perfil, ou um comportamento ESG, não sei, independe se você vai trabalhar com essa temática ou não, certo? Então, assim, para os profissionais que estão olhando e mirando este futuro que é agora e que querem e buscam, né, estarem ativos, até porque a gente tem aí, em termos de expectativa de vida, né, a gente tem longevidade, a expectativa de vida aumentou, essas pessoas que querem permanecer perenes e querem se manter sustentáveis ao longo do tempo no mercado de trabalho, seria importante que elas olhassem para esta postura ESG, independente delas estarem ou não trabalhando com esse tema. Aí eu estou falando de todas as áreas, todos os setores. Estou falando besteira? Não, você falou algo que é meu grande sonho. Né? Meu grande sonho é que as pessoas realmente entendam que é uma agenda transversal, é um tema transversal, né? Haja visto que ele é tão complexo que as pessoas muitas vezes querem tirar da frente, porque aquilo que nos desafia, a gente tende a falar assim, não, peraí, será que é tudo isso mesmo? Então, por exemplo, né, você trouxe aqui de forma bastante simples de entender o que eu sempre falo. O ISD, ele não é segregado do negócio, ele não é uma pauta, ele não é uma agenda, ele não é uma área, ele é integrado a tudo que
entende-se como negócio. Por exemplo, eu gosto de dizer que o ESG, ele é governança dos aspectos socioambientais, porque governança são processos, e todas as empresas precisam de processos, para que elas possam ser mais produtivas, para que elas possam ser mais eficientes, e esses processos também, por muitas vezes, tangibiliza aquilo que é esperado do comportamento desses profissionais, através de políticas, né, através de um compliance, um código de conduta e ética, e tudo isso traz consigo o social, que nossa primeira comunidade, nosso primeiro stakeholder deveria ser os colaboradores, nem sempre a gente vê dessa forma, mas na minha opinião deveria. Então nós estamos falando de um S, que sim, é uma licença social para operar, mas primeiro eu preciso entender como os meus colaboradores estão entendendo tudo isso e estão, de fato, percebendo tudo isso dentro dos processos na companhia, e o ambiental, por muitas vezes, ele fica, assim, num lugar meio que, assim, que ainda não tangibilizou, mas eu falo que sem recursos naturais, nós não temos processos e produtos, né? Eu sou muito exaustiva nessa minha fala, mas é um fato. Então, qualquer que seja o setor, de alguma forma, ele vai estar dependendo desses recursos naturais. E aí, para elucidar com dados, que é o que eu gosto, de novo, né, existem estudos, e o Fórum Econômico Mundial publicou, onde já demonstra que em torno de 55% do PIB global são altamente, direto ou indiretamente conectados e dependentes de recursos naturais. Então, assim, quando a gente olha para um modelo de PIB, da forma com que ele é contextualizado hoje, muitas vezes a gente ainda tem dificuldade de trazer para o aspecto financeiro o que são, né, o social e o ambiental, impactando diretamente no meu fluxo de caixa. Até pelo fato de que nós somos um setor financeiro super cobrado pelo curto prazismo. E nem sempre as pessoas conseguem olhar para isso tudo de uma forma que aterrissa nas tomadas de decisão hoje. O que é prioridade hoje? Mas não precisa ir muito longe, né, para ver esses eventos climáticos, para ver essas questões geracionais. Você citou a nossa expectativa de longevidade, isso também vai nos desafiar tanto nos aspectos sociais quanto nos aspectos econômico-financeiro. Então, assim, de novo, se não entender de cenários econômicos e de finanças, provavelmente a gente não vai falar de ESG, não. Maravilhoso. Para a gente poder tangibilizar, eu sei que você já foi trazendo alguns exemplos, até para sumarizar um pouco do que você trouxe na primeira pergunta. Eu sempre pergunto, né, de trazer um exemplo real, uma boa prática, até para a gente entender um pouco melhor aí o que você contou na primeira pergunta. O que você traria? Bacana. Primeiro, eu queria deixar uma dica, né? Para aquelas pessoas que ainda têm a visão segregada dos aspectos ESG e de sustentabilidade sobre uma tomada de decisão, tem um documentário da 3M que se chama Greenworks. É um documentário rápido, tem em torno de 20, 25 minutos. Eu participei do lançamento. E esse documentário, ele traz de várias áreas, muito pautado na engenharia, né, como um grande norteador e um grande pilar para que a gente possa fazer essa transição para uma economia mais resiliente, uma economia mais regenerativa. Ele traz profissionais de diversos setores e de diversas áreas que já inserem nesta preparação de novos produtos ou de eficiência dos processos os aspectos de sustentabilidade e ESG. Então, o que acontece? Diferentemente do que muitos pensam, isso deve ser colocado como inovação dentro do processo, né? A gente já traz a palavra da inovabilidade. Por exemplo, se a gente puder citar aqui um exemplo prático, que eu sempre gosto de falar sobre, a gente olha para uma Suzano, né, empresa de papel e celulose. Eu já passei dentro das minhas experiências profissionais por esse setor e posso falar com tranquilidade. A Suzano traz dentro da sua estratégia uma empresa de floresta, porque ela já entendeu que o core business dela é sobre isso. Então, ela já inseriu nos seus processos, em qualquer alçada decisória, esses pilares como norteadores. Então, não é um processo simples, você entender de fato
como os pilares ESG influenciam dentro do seu negócio, é a única forma de trazer como um aliado, como um fator de competitividade. Porque no final do dia, Carol, quando a gente fala de exemplos práticos, enquanto as pessoas não entenderem que tudo isso é sobre eficiência operacional, eficiência de processo, eficiência financeira, e aí, trazendo um exemplo mais prático ainda, né? A gente vai falar de questões ambientais, as pessoas falam de gestão de resíduos. Legal, tá bom. Mas eu falo, gestão de resíduos é a consequência. Você já foi ineficiente no seu processo. Você já utilizou mais recursos naturais, porque todo o resíduo gerado no seu processo, de alguma forma, foi um insumo no início, né? Então, você olhar para o início do processo é a única forma de te trazer a sustentabilidade como um fator de competitividade. Olhar no final, como ainda muitas pessoas fazem, né, na gestão de consequência, não é o que vai te colocar como um fator de diferencial. Então, assim, eu tenho tentado trazer essa abordagem, em especial para um nível C-level, porque no final do dia, as alçadas hierárquicas dentro de uma empresa e numa cultura como o Brasil, ela é muito valorizada e ela cria barreiras. Então, por muitas vezes, esse tático operacional não consegue escalar para a alçada estratégica, decisória, e vice-versa. Muitas vezes a alçada estratégica não está olhando para a realidade ali onde realmente o processo está acontecendo. Então, eu vejo que ainda existe uma lacuna real que precisa ser preenchida com muita consistência, muitos dados e muita competência, que é esse gap, né, entre o que de fato agrega valor para que a gente mude essa visão de que é custo. Né? Para quem ainda olha para tudo isso como custo, é porque ainda não entendeu como tudo isso é interconectado e no final do dia sempre vai influenciar nos resultados. Então, acho que se eu pudesse deixar uma dica, né, na prática, seria entender esses novos modelos, né, essas soluções baseadas na natureza, essa engenharia para uma transição para uma economia mais resiliente, mais pragmática, a capacidade de olhar. E aí, um ponto importante, já que nós vivemos um sistema capitalista, às vezes sou muito dura ao falar isso, né? Siga o dinheiro, né? Às vezes eu falo isso, a pessoa fala, pô, não, essa não é da sustentabilidade. Eu falo, então, se a gente entender para onde o dinheiro está indo, né, onde está sendo investido, a gente consegue plugar os fatores ESG com estratégia de negócio. E hoje já tem dados que são públicos que falam sobre a economia verde e o potencial que ela tem. Né? Então, hoje já ultrapassou 5 trilhões de valor anual e está sendo projetada para ultrapassar 7 trilhões até 2030. Então, lembra que a gente falou no começo sobre a capacitação dos profissionais até 2030? Se essa Green Economy vai avançar para 7 trilhões até 2030, concorda comigo que eu vou precisar de profissionais preparados para corresponder a esse investimento? Então, é isso, Carol. Sabe, parece simples, eu queria muito que fosse simples, na verdade, mas ainda a gente está no step de convencimento ainda, infelizmente. Sim, sim. E do ponto de vista dos profissionais, né? Eu acho que tem um lado das empresas, óbvio, mas os profissionais que talvez estejam mais avançados, né? Assim, mais maduros, né? E olhando talvez para isso, o que você acredita que eles precisam já estar prestando atenção agora, enquanto existe esse processo de convencimento? E que em algum momento né, os grandes líderes aí das empresas, eles vão entender a importância, esperamos que sim, né, que isso aconteça, mas desenhando aqui um cenário onde, de fato, esse convencimento existe, já deu certo, o que o profissional em si, a pessoa física, ela deveria já estar olhando, pensando ou fazendo? Perfeita a sua pergunta. De novo, né? Olhando para onde o capital está sendo direcionado. Então, se você entender a direção do capital, e aí eu falo capital financeiro mesmo, você começa a entender as oportunidades. Um exemplo, para a gente aterrissar de uma forma bem assim objetiva. Fala-se muito em carros elétricos, por exemplo.
Quais são os profissionais que vão fazer, por exemplo, a manutenção desses carros elétricos? Então, assim, transição para uma economia verde no sentido de uma transição energética. Que tipo de energia a gente vai ter? Que tipo de profissional eu preciso ter para dar sequência a tudo isso de uma forma estruturada? Eficiência de processos, escassez e estresse hídrico. Então, se o meu processo é muito dependente de algum recurso natural, como que eu trabalho dentro da tecnologia, da inovação, essa possível escassez? Porque no Brasil, apesar de nós nos encontrarmos num certo conforto, que eu sei lá se isso é verdade, tenho as minhas questões relacionadas a isso, de muita abundância de recursos naturais, será que isso é uma verdade? Então, dentro do meu processo, o que pode impactar numa licença ambiental, numa licença social para operar? O que pode impactar nos meus players que estão ali se desenvolvendo tecnologicamente mais rápido do que eu? Então, entender esse desafio, e aí eu vou trazer a China para a conversa, que muitas vezes as pessoas ainda têm uma visão muito antiquada da China, o que não é uma realidade. A China está investindo muito em economia sustentável, em green solution, e o Brasil, que se coloca muitas vezes como a green solution do mundo, por termos um capital natural absurdo, a gente muitas vezes não está fazendo a gestão estratégica desse capital natural. Então, como que esse cenário todo de uma possibilidade de crescimento, inclusive crescimento de país, crescimento econômico, já que a gente falou de PIB, como tudo isso influencia, ainda é uma conversa que não aterrissa, ainda está muito segregado ao que são as alçadas decisórias. Então, assim, olhar para essas tecnologias para ser mais eficiente, para produzir mais, com maior eficiência energética, com maior eficiência no que tange à utilização de recursos naturais, com maior eficiência no que se refere a ser uma marca atrativa para os consumidores e ter capacidade de antecipar a tendência, porque, Carol, na boa, ninguém aqui usa um BlackBerry mais. Concordo. Foi-se o tempo que era super chique, né? Eu, quando ganhei o meu, me senti realmente uma profissional de sucesso. Nossa, muito! Eu achava tão chique, a pessoa ia almoçar e colocava o BlackBerry na mesa, assim, era tão chique, né? Passei por isso, viu, Carol? Ali a gente entendia que tinha atingido o auge do sucesso. Exatamente, era o sucesso. Muito bom. Onara, para a gente fechar essa conversa, a gente sempre deixa aqui uma pergunta para quem está assistindo continuar refletindo sobre o tema, né? Então, que pergunta que você deixaria para que as pessoas possam refletir sobre tudo isso que a gente conversou aqui? Eu fui anotando muitas coisas, inclusive. O que as pessoas deveriam continuar refletindo? Que pergunta que você deixaria? A pergunta que eu deixaria pode parecer muito simples, mas ela é super complexa, né? Como, de fato, traduzir tudo isso para uma linguagem financeira compreendida, né? E facilmente escalável. Soluções que sejam escaláveis, né? Provocações que sejam pragmáticas, para além dos vieses e do visão aspiracional. Como a gente pode olhar para além das manchetes sensacionalistas? Porque eu vejo muitas pessoas que pegam uma manchete sensacionalista, o ISD morreu, agora não é mais ISD, mas elas sequer sabem do que estão falando, e muitas vezes nem leram a matéria por completo, mas já saem disseminando essa ideia, que é uma ideia rasa, na minha opinião, sorrateira, e mais ainda, eu vejo que toda polarização, quando ela existe, é por uma causa de distração, né? E nós não temos mais tempo para essa distração. Se alguém me acompanha aqui no LinkedIn, que é a minha única rede social, ela vai perceber que o que eu estou falando aqui não é nada descolado do que nós já estamos vivendo, não é uma coisa de futuro, é uma coisa que já está aqui, já deveria ser muito mais pautada do que está sendo. Então, assim, acho que a reflexão que eu deixaria é para que possamos ter mais profundidade, de fato, para que possamos valorizar a experiência vivencial, mas que tenhamos a capacidade de elevar a abordagem e a qualidade de tudo isso que não é mais uma opção e que realmente vai custar cada vez mais caro se a gente não trabalhar, e a inação vai custar ainda muito caro para quem ainda entende
que não é o momento e que a agenda enfraqueceu e por aí vai. Concordo. Muito bom, muito bom. Bom, respeitando aqui o tempo dos 30 minutos, né? Apesar de eu saber que tem muito conteúdo para isso, eu quero te agradecer de novo, de verdade, aí, por trazer esse tema de forma profunda, mais prática, objetiva, pragmática, né? Como você usou muitas vezes aí o termo, e de fato gosto muito aí dá para ver que pela eloquência que você usa também aí para trazer o tema, que você é uma estudiosa, que você é alguém que realmente se preocupa em trazer, né, assim, os fatos e dados como são. Então, de verdade, quero agradecer aí a tua participação aqui no Momento Carreira e pedir para você também, se as pessoas também querem falar contigo, se elas querem tirar alguma dúvida, se elas querem também, acho que também se você quiser falar do livro, como é que elas te encontram? Legal. Carol, assim, pode ter certeza que a recíproca é verdadeira, né? Estar num ambiente como esse, para que a gente possa desmistificar um pouco, trazer realmente uma visão de a vida como ela é. Acho que a gente, muitas vezes, nas redes sociais, que tem uma força muito grande, as pessoas se iludem, né, com o que parece fácil, mas eu sempre brinco que construir um legado nunca é fácil, né? Então, esse legado, ele é diariamente, com muita intencionalidade, não é natural, construído, né? Eu queria dizer que, para quem quer, sim, olhar dessa forma, essa abordagem mais executiva, mais pragmática, o livro Visão ESG é uma super dica, porque, assim, ele foi pautado e construído não a partir do que nós, coautores, acreditamos, porque nós somos profissionais que nos dedicamos à pauta e a gente tem uma tendência a ter nossos vieses, mas nós construímos o livro a partir realmente do que você falou, de dados, de fatos e de uma visão desses executivos de vários setores, o que é muito importante. As minhas redes, eu tenho o LinkedIn, né, Onara Lima, esse nome não é tão comum, então acho que não é difícil de me encontrar, e também tem o meu site, né, onaralima.com.br. Gostaria de deixar um convite aqui, a gente vai realizar um evento no CREA para falar justamente sobre a potência da engenharia num cenário econômico e como os fatores ESG podem tornar esses negócios mais resilientes para o que está por vir e porque já estamos vivendo muitos desafios. E seria isso, agradecer mesmo pelo espaço. Obrigada de verdade, Onara. Eu espero que a gente possa ter outros momentos para a gente falar mais sobre o tema, porque eu sei que assim, se a gente esticar essa corda, tem muita coisa aí, né? Exatamente. E atenção para o fator humano, né, Carol? Porque com tanta inteligência artificial e tanta facilidade que é muito rasa, que possamos não nos seduzir por tudo isso e lembrar que no final do dia somos seres humanos, nosso comportamento é esse, nossa natureza é essa, e como a gente realmente harmoniza tudo isso é o desafio que a gente está e seguirá vivendo. Muito bom. Bom, se esse episódio fez sentido para você, acompanhe os próximos. Cada conversa parte de uma pergunta diferente, mas todas elas falam do mesmo desafio, que é construir trajetórias profissionais mais possíveis e mais humanas. Então, obrigada por estarem aqui e até o próximo Momento Carreira. Até.